Vamos lá, galera. Vamos para mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Vamos falar agora sobre conceitos básicos de redes de computadores. Vem comigo. Primeiro, a definição. O que é uma rede? Bom, essa definição ela é um tanto intuitiva. Eu, por exemplo, eu não gosto muito da decoreba. Eu preciso que você entenda. Então, associe o conceito de rede de computadores a uma rede que você conhece no dia a dia. Pode ser uma rede de pesca, uma rede de dormir, uma rede ferroviária. Qualquer rede tem uma característica. Quando a gente pensa em uma rede, a gente pensa em quê? Em coisas interligadas, em interconexões. Então, uma rede de computadores vai ser um conjunto de equipamentos, um conjunto de dispositivos computacionais interligados, interconectados para compartilhar recursos. E o que são os recursos? Hardware, software. Quais seriam vantagens de montar uma rede numa empresa, por exemplo? Imaginem que eu trabalho num escritório que tem 20 pessoas, 20 computadores. Eu vou precisar ter 20 impressoras? Claro que não. É desnecessário, nem todo mundo manda imprimir ao mesmo tempo. Então eu posso pegar uma impressora e compartilhar ela como um recurso. É um recurso compartilhado na rede. E aí todos vão poder usar a impressora. Obviamente, se todo mundo mandar imprimir, cria uma fila. Mas uma única impressora vai poder ser usada por várias máquinas. Isso reduz custos. Isso vai aumentar a produtividade. Eu vou poder ter uma planilha sendo editada por vários usuários simultaneamente. No caso das planilhas, desde que em células diferentes. Então, trabalhando em conjunto, eu vou ter informações consolidadas, eu vou ter melhores resultados. É importante, hoje em dia, que as empresas, que as instituições tenham redes de computadores. E no âmbito doméstico também. Eu não vou querer ter mais de uma internet. Se eu tiver 3 computadores em casa, eu quero ter uma única internet compartilhada. Eu vou querer pagar lá a mensalidade da Oi, da Claro, da Vivo, da TIM, mas vou querer estender aquele uso da internet para minha TV Smart, para os meus equipamentos. Por isso, inclusive, o conceito de redes, hoje, é um conjunto de dispositivos computacionais. Hoje, nem todos os equipamentos conectados são computadores, mas são, sim, computadorizados. Não entendi. Gente, TV Smart, ela não é um computador, ela é uma TV computadorizada. Então, ela é um dispositivo computacional. Por que você quer ter uma TV Smart? Porque você quer assistir streaming. Que é isso? Netflix, YouTube, streaming. Vídeos em fluxo contínuo através da internet. Então, cada vez mais, a gente tem a convergência. Convergência. TV com internet, telefone com internet. Quem não tem um smartphone hoje em dia? A gente quer equipamentos que sejam várias coisas em uma só. Cada vez mais, a internet está presente em geladeiras, em aparelhos de ar-condicionado, uma série de coisas na sua casa passam a ser computadorizadas. Para que um aparelho de ar-condicionado? Para você poder controlar a temperatura no caminho de casa e já deixar o ambiente climatizado. Um porta-retratos Wi-Fi para ficar mostrando as fotos que você tira, né, a cada N minutos. Então, se a gente olhar ao nosso redor, há uma série de coisas conectadas. Isso vai, inclusive, dar origem à expressão internet das coisas, mas cujo intuito é trabalhar em uma outra aula. Então, voltando aqui. Uma rede é um conjunto de dispositivos computacionais. Esses dispositivos computacionais são conhecidos como nós, ou podem ser chamados de host nas questões de prova, e são conectados por algum tipo de enlace, de link, que pode ser um cabo, pode ser uma antena com rádio, algum tipo de link. Beleza. Vamos para a primeira questão. Toda
teoria tem que ter uma questãozinha para a gente poder compreender a maneira como o assunto é abordado. Então, vejamos. Redes de computadores são... Letra A. Redes de computadores são um repositório de banco de dados? Numa rede, eu posso ter um banco de dados compartilhado, sendo acessado por uma porrada de gente. Fato. Mas não é um local para guardar um banco de dados. Quando ele fala repositório, é um local que guarda. Não, não é isso, não. A letra A está errada. Letra B. Redes são uma ferramenta que rastreia as alterações feitas no computador e cria um ponto de restauração quando detecta o início de uma alteração? Não é isso, não. Existe uma ferramenta dessa no Windows. Para, em caso de defeito, de erro, você ter como recuperar, restaurar o computador a uma data, né, onde ele estava íntegro. Não tem nada a ver. Letra C. Rede de computadores é uma pequena área de armazenamento? A área de armazenamento a gente já pode chamar de storage. Rede de computadores é uma pequena área de armazenamento? Não. Um grupo de computadores começou bem. E outros dispositivos, eu posso ter câmeras, eu posso ter impressoras. Ele exemplifica, ó, impressoras, scanners, conectados por um vínculo de comunicações. Esse vínculo seria o link, permitindo que todos os dispositivos interajam, se comuniquem. Gabarito aí, letra D de delta. Uma rede não é um tipo de programa. Programas podem ser compartilhados em uma rede. Gabarito, então, ficou letra D. Ok? Agora, eu comentei que o objetivo da rede é compartilhar recursos. Esse compartilhamento de recursos que vai reduzir custos, que vai aumentar a produtividade. Agora, definição de recurso. Qualquer coisa que você use é um recurso. Existem recursos físicos, existem recursos de software, que seriam lógicos. Recursos físicos. Hoje em dia, câmeras, impressoras, scanners, o que mais? Tem uma porrada de coisa que pode ser compartilhada. Discos, em geral, conexões de internet. Agora, e software? Eu posso jogar, eu posso editar documentos, eu posso editar... Quando eu falo documentos, planilhas, apresentações, de maneira o quê? Colaborativa, porque várias pessoas vão trabalhar no mesmo arquivo. Bancos de dados, sistemas para consultar informações. Por meio de redes de computadores, os usuários podem compartilhar recursos. Esses recursos vão desde a impressão até o armazenamento de dados, entre outros. Certo ou errado? Certa questão. Legal? Vamos para outra. Por meio das redes de computadores, é possível compartilhar tanto recursos físicos quanto recursos lógicos. Recursos físicos são o quê? Equipamentos, hardware. Recursos lógicos são programas, arquivos. Então, a questão está certa. Em uma rede eu posso compartilhar recursos. Recursos de hardware ou recursos de software. Questão do Tribunal de Contas. Uma impressora compartilhada na rede local é um recurso. Legal. Que, dependendo de como esteja configurada, permite o acesso de impressão para qualquer usuário pertencente a essa rede. Certo ou errado? Tá certo. Eu posso ter uma impressora compartilhada para um determinado domínio, para um determinado grupo. Eu quero compartilhar essa impressora para os professores. Eu quero compartilhar essa impressora aqui para os diretores. Essa vai ser para os alunos. Ou essa vai ser para todos. Então, dependendo da maneira com que ela seja compartilhada, com que ela seja configurada, com que o compartilhamento seja configurado, eu vou poder especificar os usuários, os grupos ou todos. Ok? Então, a questão está certa. E assim a gente vai avançando. O que vocês acham que não corresponde a um recurso?
Galera, eu posso compartilhar uma impressora? Não tenha dúvida. Agora, como é que a gente compartilha um teclado, gente? Como é que a gente compartilha um teclado? Fala para mim. Como é que duas pessoas vão usar um único teclado? Teclado, mouse, são recursos individuais. São recursos usados localmente pelo usuário. Veja, eu não posso me furtar de falar que o mouse é um recurso. O teclado é um recurso, mas é um recurso de maneira lato, não é um recurso em rede de computadores. Porque não pode ser compartilhado na rede. Vai ser um recurso exclusivamente o quê? Local. Então, o meu teclado, o meu mouse, o meu monitor são recursos locais. Já a impressora, o scanner, uma câmera de segurança, são recursos que podem ser compartilhados numa rede. Então, o gabarito aqui é o quê? O teclado. Professor, o drive CD pode ser compartilhado? Gente, hoje em dia, drive CD já está em desuso. Mas, por exemplo, no passado era caro. Eu tinha até 2 computadores, mas eu não precisava ter 2 drives de CD, eu não precisava ter 2 drives de Blu-ray. Bastava um, porque não era uma coisa que eu usava o dia inteiro. Então, se eu precisasse usar em um computador que não tinha, eu acessava compartilhado do outro. Quando eu penso em discos de maneira geral, discos podem ser compartilhados. Então, CD, DVD, Blu-ray, HD, pastas, podem ser compartilhadas em uma rede. Legal? Pastas quaisquer podem ser compartilhadas. Professor, eu posso compartilhar uma pasta de um pendrive? Claro que pode. Mas é óbvio que para que os outros acessem um pendrive vai ter que estar conectado. Gabarito, então, letra D de delta. Vamos que vamos! Como qualquer recurso na informática, as redes de computadores também apresentam restrições. Não sendo permitido, por exemplo, que computadores acessem via rede programas instalados em outros computadores. Certo ou errado? Horroroso. Programas também são recursos. Ele não está... Ele está colocando de uma maneira genérica. Não sendo permitido, por exemplo, que programas instalados sejam acessados. Aí está errado. É óbvio que eu posso ter programas que sejam compartilhados e outros programas que sejam de uso exclusivo. Mas não é isso que a questão está colocando. Por isso ela está errada. Ok? Vamos para a próxima. Entraremos em um ponto muito importante da matéria. Falaremos agora sobre as categorias de rede que estão relacionadas à abrangência, ao espaço geográfico que a rede ocupa, ao tamanho. Bom, de antemão, a gente tem diversas categorias de rede, com intuitos diferentes. Então, há várias maneiras de classificar as redes de computadores. Eu posso classificar uma rede quanto à sua topologia, quanto à sua arquitetura e quanto ao seu tamanho, quanto ao seu escopo. Categoria de redes, nesse momento da aula, está sendo relacionada com o quê? Com a abrangência territorial. As 3 principais categorias vão ser LAN, MAN e WAN. LAN, MAN e WAN. O que é uma rede LAN? Local Area Network. MAN, Metropolitan Area Network. E WAN, Wide Area Network. O que é isso? Vamos lá. Rede LAN, ninguém erra. Por quê? Porque todo mundo já foi numa LAN house, já em algum momento usou uma LAN house. Numa LAN, um conjunto de computadores está dentro de um mesmo espaço. Pode ser uma sala, pode ser um andar, pode ser um prédio, pode ser até um campus de uma universidade, mas vai estar dentro daquele terreno. Então, a rede local
os computadores estão ligados dentro de um mesmo espaço geográfico. Isso que caracteriza. Não há um limite definido em regra, em norma, que determine o tamanho máximo de uma rede local. Mas você pode pensar, só para te dar bom senso, em algo do tipo metros, dezenas de metros, centenas de metros, até 3 quilômetros, dá para considerar como sendo uma rede local. Mas o escopo para a prova vai ser o fato de estar no mesmo terreno. E aí, mesmo terreno, eu vou considerar uma sala, uma casa, um andar, um prédio, um campus de uma universidade. Legal. E as redes metropolitanas? As redes metropolitanas, elas vão cobrir áreas maiores, com até dezenas de quilômetros. Quando você pensa numa rede metropolitana, você tem que pensar numa cidade. Logo, se eu estiver ligando ruas dentro de um bairro, se eu estiver ligando bairros, eu tenho uma rede metropolitana. Beleza? Aí é aquele momento que a galera começa a dar aquela devagada, né? Como assim? Professor, eu moro numa vila, aí eu puxei um cabo do meu computador para o cabo do vizinho da casa do lado, 2 casas do lado, e a gente divide a internet. Que tipo de rede é essa? Essa é a rede que não cai na prova. Porra. Você tem que entender os conceitos e parar de viajar, né? Se você tem uma rede de computadores dentro de uma casa, é uma rede local. Em casas diferentes, em ruas diferentes, bairros diferentes, uma rede metropolitana. E se for entre estados, países, continentes, aí você já tem uma rede extensa, que é a rede wide. Então, não fica pensando em excepcionalidades, não. As classificações de rede, elas incluem tipos de cabo, incluem protocolos de comunicação. Então, por exemplo, se você mora numa vila, né, e liga um computador com o do vizinho, provavelmente você vai usar um cabo de uma rede local. Ainda que sejam casas diferentes, a tecnologia que você está usando é de uma LAN. Então, se eu tivesse que ir lá olhar, eu falaria que aquilo é uma LAN, ainda que em casas diferentes. Mas perceba, não cai isso, não cai isso. Então, se concentra nas questões. Por isso que eu adoro questões. Porque aí você resolve a questão e vê como cai e para de viajar. Então, vamos lá. Rede local, rede metropolitana, rede WAN. A rede WAN é a rede extensa. A rede extensa, ela não tem limitação. Ela tem uma extensão ilimitada. Vai poder ligar estados, países, continentes. A internet é um exemplo de WAN. Ela vai poder ter centenas de quilômetros. Essas são as 3 principais categorias de rede. Depois, eu volto e falo das acessórias. Vamos que vamos. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Uma empresa que precisa interligar suas filiais em Brasília e no Rio de Janeiro. Veja, o cidadão vai fazer um concurso público no Brasil. Se ele não souber que Brasília, a capital do país, fica a milhares de quilômetros, né? São mais ou menos 1.600 quilômetros de distância de Brasília para o Rio de Janeiro, que também já foi uma capital, é uma cidade notória para qualquer brasileiro. Por que eu estou colocando isso? O examinador ele não vai perguntar, por exemplo, cidades adjacentes pouco conhecidas. Ele não vai chegar e colocar numa prova de âmbito nacional que tipo de rede que liga Belford Roxo e São João de Meriti. Né? Porque aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas é um do lado do outro. Não cai, meu filho, não cai. Ele vai colocar o quê? Belo Horizonte e São Paulo. Ele vai colocar Espírito Santo, lá, Vitória e Salvador.
ele vai colocar cidades que a pessoa perceba, né? Capitais, por exemplo, para que ela perceba, para que não tenha nenhum tipo de recurso, para que ela perceba o quê? A extensão geográfica é longe, né? E aí, Brasília e Rio de Janeiro. Eu tenho aqui mais de 1.500 quilômetros de distância entre essas duas cidades. Consequentemente, a rede que vai ser implementada é uma rede WAN. Vamos voltar. Uma empresa precisa interligar suas filiais. Uma filial que está em Brasília e a outra que está no Rio de Janeiro. Essas duas filiais vão formar uma rede. Essa rede de comunicação deverá implantar uma rede do tipo WAN. Perfeita a questão. A WAN disponibiliza serviços de rede o quê? De forma geograficamente distribuída pelo país. Então a questão está certa. Beleza? Vamos para a próxima. Polícia Federal. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em rede local, metropolitana ou extensa. Certo ou errado? Certa questão. Teve gente que errou essa questão da PF e me pediu para fazer recurso. A pessoa faz o recurso aí. Aí eu perguntava, por quê? Ah, porque tem outros tipos de rede. É verdade. Mas o examinador, ele não restringiu, ele não colocou apenas, ele não colocou somente. Então, a afirmativa dele está certa. Veja, se eu coloco para você, Pelé fez 10 gols, tá certo ou errado? Gente, qualquer um sabe que Pelé fez mais de 1.000 gols. Se eu colocar que Pelé fez 10 gols, tá certo. Se eu colocar uma frase, Pelé fez 50 gols, tá certo também. Porque se ele fez 1.000, ele fez 10, ele fez 50. Então, só estaria errado se eu restringisse, colocasse apenas, somente, aí estaria errado. Da maneira como ele escreveu, ele podia colocar apenas duas. Ele podia colocar, por exemplo, LAN e WAN, e ainda assim estaria correto. Se alguém me perguntasse assim, professor, quais são as principais? Qual a principal? A mais usada, por mim, é a LAN. Mas a internet é uma WAN. Então, LAN e WAN são as mais usadas. Na prova, LAN, MAN, WAN são muito importantes. Ok? Então, as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência. Podem. Só estaria errado se não pudesse. Né? Podem ser classificadas como LAN, MAN e WAN. Então, a questão está certa. Vamos que vamos. Uma rede doméstica contendo 2 computadores. 2. Sendo interligados ponto a ponto. O que é isso, gente? Ponto a ponto. O cabo liga de um ponto a outro. Tem um par. Nesse caso, não há um dispositivo intermediário. As duas máquinas estão sendo ligadas diretamente por um cabo. Uma rede dessa, doméstica, com apenas 2 computadores, não pode ser classificada como um tipo de LAN. E aí? Fala para mim. O que você acha? É claro que essa questão está errada. Qual o conceito de rede? Um conjunto. 2 ou mais computadores formam uma rede. Eu não poderia ter uma rede com 1. Mas se eu tenho 2, eu tenho uma rede. Por isso a questão está errada. Pode sim ser classificada como tipo de LAN. Ok? E vamos que vamos. Uma rede do tipo WAN. Já aprendi que a WAN é uma rede extensa. Cobre áreas geograficamente dispersas, distantes, podendo abranger grandes áreas. É a ideia. Chegando a um país ou até mesmo um continente. Quem sabe todo o planeta. Possuindo uma estrutura de maior custo e complexidade. Por quê? Por que o custo vai ser maior? Para cobrir áreas extensas, eu vou precisar investir em meios de transmissão que tenham menor atenuação. Em meios de transmissão mais robustos. Eu vou ter que investir em fibras óticas,
eu vou ter que investir em canais de satélite. Então, possuindo uma estrutura de maior custo e complexidade. Sem dúvida é mais complexo eu implementar uma rede ligando um continente, imagina, vou passar um cabo transoceânico, do que ligar uma rede de um quarto para a sala. Até porque essa rede WAN, normalmente, ela é um conjunto de outras redes. Né? Quando uma questão fala ligou a filial à matriz, provavelmente a filial tinha uma LAN, a matriz tem outra LAN. E a WAN, ela começa a ser o quê? Um conjunto de LANs, um conjunto de mães. Logo, ela pode possuir interconexão de várias sub-redes de comunicação. Certo ou errado? Certa questão. Né? Entendam que eu posso ter uma LAN, eu posso ter outra LAN. E dependendo da distância, elas vão poder formar uma MAN ou uma WAN. Então, a LAN contém computadores. A MAN pode conter LANs. A WAN pode conter mães, LANs. A WAN, ela vai permitir o quê? A interconexão de redes. A rede da matriz com a rede da filial. Por isso a questão está certa. Agora, chegou a hora da gente comentar aqueles tipos adicionais. Bom, dos tipos adicionais, eu destaco as redes PAN e BAN. PAN e BAN. Quem quiser tirar onda, sabe, tem sempre aquele carinha que gosta muito de chegar num local e mostrar que sabe tudo. Se você tem esse perfil, anota aí. Existe CAN, RAN, IAN, GAN. Tem isso tudo. Só não cai em prova. Então, para que está escrevendo? Sei lá. CAN é campus, R é regional, I é interplanetária, GAN é global. Galera, esses tipos de rede, eles não caem porque eles costumam ser vistos pelos doutrinadores como compreendidos já entre LAN, MAN e WAN. Quando eu falo de rede de campus, eu estou sendo muito específico, porque a LAN ela já pode contemplar um campus. Quando eu falo em rede regional, eu já tenho a rede metropolitana. Quando eu falo em rede global ou interplanetária, eu já tenho a rede WAN. A rede WAN, tudo bem, interplanetária não, né? A rede WAN, ela pode ser global. Interplanetária. A interplanetária é aquela do boteco mesmo. Aquela que, pô, todo mundo bêbado, não tem nada para falar e tu... Tu conhece uma IAN? Não. Uma rede interplanetária. Quando a gente pegar um disco voador e for para Marte, a gente vai poder usar a internet. Fala sério. Não cai. É só para encher linguiça. Então, PAN e BAN. Isso é relevante. PAN são as redes pessoais. Personal Area Network. Galera, rede pessoal é... Imagina, vou dar aquela corrida, né? Tô me preparando para o TAF, vou dar aquela corridinha, boto o celular no bolso, fonezinho de ouvido, vou escutando Spotify, Bluetooth. É o quê? PAN. Uma rede pessoal. Tem um link de comunicação entre dois dispositivos, o meu celular e o fone de ouvido, mas é uma coisa pessoal. Então, uma rede PAN. Entrei no carro, o Viva Voz tocou, né? Ligaram para mim, eu atendo no carro com as mãos no volante e começo a conversar dentro do carro sem um aparelho no ouvido que é para não ganhar multa. Aquilo é o quê? É uma rede PAN pessoal. Então, a rede PAN ela é caracterizada como sendo uma rede pequena. Essa rede pequena pode ser chamada de piconet. Piconet. E o objetivo dela é o uso individual de dispositivos, normalmente com Bluetooth da vida. E as redes BAN? Essas, pessoal, eu não tenho muitas questões para mostrar, mas a rede corporal
é uma rede que eu considero muito importante por estar acompanhando as pesquisas no meio acadêmico. A rede BAN é uma rede muito falada, é uma rede muito estudada, pesquisada, principalmente dentro das áreas médicas e fitness. Como assim? Redes corporais. Vamos lá. Vocês podem pesquisar um fato, um fato ou um boato, não sei. Nas redes sociais tem histórias de um carinha que estava escalando uma montanha. Aí esse carinha estava com um relógio desses inteligentes. O relógio percebeu, né, durante a escalada, que ele passou mal. O relógio percebeu que os sinais vitais dele estavam caindo. Né? O relógio vai monitorar batimento cardíaco, pressão, temperatura. E aí o relógio percebeu que os sinais vitais dele estavam caindo. O relógio tinha GPS e acesso à internet. O que ele fez? Mandou uma mensagem para o SAMU. E aí o resgate foi lá e salvou aquela pessoa graças ao relógio. É um exemplo de rede o quê? BAN, uma rede corporal. Há vários relatos agora, gente que foi salva de... o carinha estava com relógio smart no dia a dia, de repente ele teve uma taquicardia, chegou a 170 batimentos lá, ele em repouso, ele viu que estava passando mal, foi para o hospital e foi salvo. Redes corporais. Né? A ideia da rede corporal é o sensor. Né? Você pode... Ou ele chamou a emergência, por isso foi salvo. Os médicos, eles investem cada vez mais em equipamentos para salvar vidas usando computação, usando redes. Antes do Covid, por exemplo, uma das maiores causas de morte dos idosos era a queda. Então, os médicos desenvolviam pulseirinhas, aparelhos, médicos com cientistas da computação desenvolviam aparelhos para detectar a queda. E aí, de acordo com o que acontecia, o idoso cai, ninguém ajuda, ele morre. E aí, com esse aparelhinho, o idoso cai, aciona uma central, toca um alarme, vão lá, socorrem ele e salvam a vida dele. Então, a ideia das redes corporais é salvar vidas. Vamos colocar um sensor lá naquele cara que está na UTI, se ele passar mal, já chamar o médico. Vamos colocar sensores. E na área fitness? Para melhorar a performance e desempenho de atletas. Hoje é comum você ver um jogador de futebol com uma espécie de sutiã. Mas aquilo não é para sustentar o peitinho dele que está caindo. Aquilo é o quê? É para monitorar a quantidade de passos que ele deu, quanto que ele correu, qual foi o pico, né, do batimento cardíaco dele, para que alguém especialista consiga pegar aqueles dados e manipular para ele ganhar 1 segundo na velocidade, para ele bater um recorde, para ele melhorar. Então, a ideia das redes corporais ela está associada ao uso de sensores. Sensores no corpo, ok? Então, associe a área médica e a área fitness. Associe ao uso de sensores. Pessoal, marca-passos, vejam. No passado, se houvesse a necessidade de ajustar um marca-passo, tinha que botar o cara numa mesa de cirurgia, abrir lá o peito dele e mexer no marca-passo. Hoje em dia é possível o médico ajustar o marca-passo por Bluetooth. Bom, rede corporal. O marca-passo em si, ele por si, ele não é uma rede corporal, mas o fato dele poder ser ajustado por Bluetooth já vai caracterizando um dispositivo de uma rede corporal. Então, na prova, a rede BAN tem que estar associada ao quê? À saúde, à medicina, ao uso de sensores. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Como é que cai na prova? Quero saber como é que cai na prova. Esse professor fala muito. Confia em mim, meu filho. Tudo é importante. Existem vários tipos de redes de computadores. É óbvio. Vários tipos. LAN, MAN, WAN, PAN, BAN. Dentro desse tópico, pode-se classificar a tecnologia Bluetooth como sendo uma rede com as características do tipo PAN. O Bluetooth, ele tem um alcance de poucos metros. Por isso é uma rede o quê? Pessoal, PAN. Galera, quando eu penso em WAN,
eu posso pensar em 3G, 4G, 5G. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da telefonia móvel. A internet via telefonia móvel é um exemplo de WAN. Quando eu penso em MAN, eu posso pensar numa tecnologia chamada WiMAX, que é como se fosse um Wi-Fi grandão. SAN é para armazenamento, é storage. Eu não vou entrar nesses méritos de explicar o WiMAX nem storage para vocês agora. Eu só estou acrescentando. Legal. E vou acrescentar também que quando a rede for uma rede WLAN, eu associo a tecnologia Wi-Fi. Legal. Então, o PAN fica muito associado a Bluetooth. Lembrando, não exclusivamente. É apenas um exemplo dentre, né, a aplicação do Bluetooth. Por isso o gabarito ficou o quê? Letra A de alfa. Agora uma questão dada para vocês, né? Uma questão que já traz o gabarito. Que droga. Um exemplo típico e clássico de uma rede de computadores do tipo WAN é a internet propriamente dita. Porque a internet é uma rede global. É a rede das redes. É uma rede mundial. A sua extensão é muito grande. Isso caracteriza ela como uma rede WAN. Ok? As redes locais são chamadas de LAN. As redes Wi-Fi são chamadas de WLAN. A rede metropolitana é a MAN. E a internet é um exemplo de WAN. Professor, todo WAN é internet? Não. Mas a internet é um exemplo de WAN. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Agora a gente vai para uma questão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Atualmente, a maioria dos hospitais possuem redes de computadores. Quando ele colocou hospital, veja que trazer BAN é no mínimo interessante. Não é a alternativa correta, não é a resposta. Mas chamou minha atenção. Né? Poderia vir BAN e muitos não saberiam que BAN existe e que BAN é rede corporal. Por isso, eu já começo a sinalizar. Tomara que caia. Atualmente, a maioria dos hospitais possuem redes de computadores. O que determina os diferentes tipos de rede são as necessidades que elas devem atender. 3 formatos comuns em tipos de rede vão ser o quê? Letra A. Tem nada de CHAN, tem nada de AN com Y, nada de AN, nada de CAN, nada de NAN. A letra E, então, é horrorosa. Existe CAN? Existe campus, mas não existe esse AAN. Então, o gabarito aqui ficou o quê? Letra A. Mole, né? Depois que aprende, é mole. Então, vamos para mais questões. Alguns termos relacionados em redes de computadores são disponibilizados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com os seus significados disponibilizados na coluna 2. Vamos lá. Coluna 1. PAN. Rede de tamanho reduzido, rede utilizada em salas e pisos. Gente, em salas e pisos de um prédio é a LAN, é o 4. De tamanho reduzido é a PAN, que é pequena, né? Piconet. Rede que abrange uma cidade, eu vou chamar de MAN, é a 2. E redes que interligam cidades, países, continentes, é a maior de todas, é o WAN, que é 3. Então, como é que ficou? 1, 4, 2 e 3. 1, 4, 2 e 3. Gabarito, letra D de delta. Ok? Tem mais. Considere as seguintes definições sobre redes de computadores. WAN, acrônimo para rede de área local em inglês. WAN, o Wzinho é local? Não. O W é extenso, wide. Então o item 1 está errado, o item 1 é falso. Essa rede é confinada em pequenos espaços geográficos, como bibliotecas, lojas, departamento de empresa. A definição aqui está toda para rede o quê? LAN.
Item 2. MAN, acrônimo para rede área metropolitana. Até aí tá certo. Essa rede, acrônimo é sigla, hein, gente? Eu não sabia. Essa rede é limitada a grandes áreas geográficas como cidades e regiões metropolitanas. Veja, o conceito de grande é relativo, né? 20 quilômetros, 30 quilômetros. Mas os exemplos que ele dá, MAN está ligado a uma cidade, a uma região metropolitana. Então, eu vou considerar isso como verdadeiro. Na verdade, o item 1 é falso. Quando eu sei que o item 1 é falso, já acabou a questão. Numa prova de múltipla escolha, você tem que saber jogar com as respostas. O item 2, ele deixa um pouco na dúvida por esse conceito de grande. Se eu tenho LAN, MAN e WAN, eu considero a MAN como média. Esse conceito é um tanto relativo. Mas não me deixa dúvidas a partir do momento que o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, o gabarito só pode ser a letra E. Logo, o 2 tem que ser verdadeiro e o 3 tem que ser falso. E acabou a questão, vai discutir para quê? Por que o 3 está errado? LAN é uma sigla, é um acrônimo para uma rede de longa distância. De jeito nenhum. Então, você percebe que os itens 1 e 3, eles estão trocados. Esse tipo de rede é responsável por conexão em grandes áreas, tais como países e até mesmo planeta. Então, o conceito da 1 e da 3 foi trocado. Por isso, o gabarito aí é o quê? Letra E de eco. Galera, no próximo bloco, a gente vem com mais conteúdo acerca das redes de computadores. Vamos que vamos!